Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, toda a galera que está com o Brecha, especialmente o aplicativo Aikifome, a Equidize e a Casa do MDF, que são nossas parcerias master. Já de antemão, eu peço desculpa a vocês, porque tivemos um problema aí técnico com um dos microfones, então a gente teve que se ajustar aqui com os parceiros do Corpo de Bombeiro para fazer em um microfone só, então vamos ter esse percalço aí ao longo do episódio, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Então vamos lá, vamos iniciar apresentando os nossos convidados de hoje. Por favor, se apresentem e falem o nome de vocês e quanto tempo vocês estão na corporação. Bora? Vocês vão ter que dividir hoje. Cabo Adelino, então eu iniciei aí na corporação em 2012, fiz escola no 5º Batalhão de Lages, então já estou há 12 anos aí exercendo a função. Uhum. Barp. Já começou quebrando. Hoje vai ter que ser assim. Eu sou Sargento Barp, também sou de 2012, fiz escola em Chapecó e agora fui transferido no ano passado aqui para São Lourenço do Oeste, onde a gente vem mudando um pouco o nosso ambiente de trabalho. Eu vinha da guarnição, né, igual a Adeline e a Aline, e agora eu estou mais no expediente, né, atuando junto ao comando aí da companhia. Ok, Aline. E eu sou a Cabaline, então eu me formei entrei na corporação em 2010, fiz a escola em Florianópolis, então tenho quase 14 anos, né, de bombeiro. Eu passei boa parte do bombeiro lá em Florianópolis, então eu trabalhei em São José por quase 12 anos, fiquei lá, né, então eu acabei vindo para cá recentemente. E aí fiquei trabalhando em Quilombo por 1 ano e pouco e fui transferida faz 1 mês e pouquinho que eu tô aqui em São Lourenço agora. São quase todos do mesmo anos de corporação. Vocês são da mesma academia? Sim, do mesmo ano, porém, esse ano que nós fizemos a escola, em 2012, 2013, ela foi descentralizada, que a gente chama. Então, teve escolas em Chapecó, Lages, Florianópolis. Não teve só em Floripa. Isso, então daí tinha várias escolas, que a gente chama, várias turmas. O Adelino fez em Lages. Por isso que ele veio mais cascudo, assim, pro frio. Mais calorento, então. Então tá, pessoal, os 3 aqui representaram a nossa cidade lá no Rio Grande do Sul, na trágica enchente que aconteceu lá recentemente, ontem marcou 1 mês, né? Então os 3 foram os representantes da nossa cidade, também região, além de outros bombeiros. E eles vão contar um pouquinho nesse episódio aí como foi a experiência por lá. Mas antes disso, eu quero saber de vocês, se vocês já tinham passado por algo semelhante, se vocês já tinham trabalhado em desastres, assim, pode-se dizer ambientais, né? Se vocês já tinham essa experiência, se vocês têm um treinamento para isso, porque eu acho que é algo que ninguém espera, né? Mas que pode acontecer. Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho das experiências individuais. Começar. Então, assim, o estado de Santa Catarina, ele é meio que precursor, ou digamos assim, né, começou com um grupo de bombeiros por batalhão separados para esse fim, chamado de Força-Tarefa. Então, todo batalhão, ele tem um grupo de pessoas ou de militares que eles, para acessar esse grupo, ele tem que ter alguns cursos, né? E aí a gente faz treinamentos bimestrais, a gente faz reuniões para estar adequando, a gente tem que ter também equipamentos e materiais mínimos por batalhão, justamente para esse tipo de evento. Então, desde 2008 começou, à frente o Coronel Parisotto, hoje, que é o comandante da região, ele que idealizou esses grupos e começou a trabalhar nisso. E está à frente até hoje. Então, por exemplo, nós em Xanxerê, nós somos em 17, então teve o tornado, me corrija se eu estiver enganado, de 2014, em Xanxerê, a gente já atuou lá. Então, Rio do Sul, a gente vai quase todos os anos, a gente vai para lá, que é enchente e tal. Então, que me recordo, né, mais aqui da região, São Domingos,
que é o que dá mais alagamento, Quilombo, ano passado deu alagamento. Então vem esse grupo e vai atuar para esse fim. A ideia é não sobrecarregar já a guarnição local que está trabalhando. Porque se acontecer um evento dessa natureza, a guarnição local já está cheia, sobrecarregada. Então, a ideia é vir de fora, um pessoal autônomo, os militares vêm autônomos, como a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, com equipamentos, com material, tanto pessoal quanto para trabalhar na ocorrência, que não falte nada e venha a reforçar, e não ser mais um problema, né? Porque se eu chego sem nada e você precisa me dar algum amparo, já está, sendo que você já está sobrecarregado, então já começa a ter um problema. Então, a ideia do grupo é esse. Então, aqui deixa em Xerém, o grupo, são 17 militares, né? E agora a gente começou o revezamento desde a primeira equipe que foi para lá, para o Rio Grande do Sul. A gente começou a enviar o pessoal em equipes com equipamento para esse reforço. Né? Quer completar? Só complementando, então, as informações a respeito da estruturação das forças-tarefas, né? Lá de 2008, que foi a origem, foi o problema de deslizamento de terra em Blumenau, né? Que foi bastante severo, atingiu uma área bastante grande, né? Teve várias pessoas soterradas, foi um evento bastante... que foi o precursor. Lá surgiram os problemas e foi a origem de buscar uma solução para trabalhar naquele tipo de evento, né? O start. Isso, foi o início, né? Como resolver, como atuar numa situação como essa, né? Até então, isso a nível de Brasil, existe essa dificuldade, né? E aí surgiu as forças-tarefas, né? Até hoje, hoje a gente tem 15 batalhão, né, no estado, né? Cada batalhão tem esses grupos, né, de trabalho, né, conforme o sargento explicou, né? Então, referente ao Rio Grande, a gente está trabalhando, então, em duas frentes, né? Tem a parte lá tem o posto de comando centralizado lá em, acredito que é Pelotas, né? Alguma coisa assim? Canoas. E de lá tem outro posto na região ali que são ocorrências diferentes, digamos assim, em Cruzeiro do Sul, né? Então seria uma extensão do posto de comando lá de Canoas, né? E a atuação, basicamente ali de busca que a gente está se fazendo em Cruzeiro é aquilo que a gente iniciou lá em 2008, né? Trabalhar em áreas deslizadas, buscando as vítimas oriundas desses deslizamentos de terra, né? Referente à questão de atuação das forças-tarefas ali também, e de experiência, na mesma região ali o ano passado, né? Houve setembro, houve também, e pode ser colocado aí também como atuação de Santa Catarina lá, fazendo busca nessa mesma região, né? E complementando, né, acho que uma das grandes dificuldades é que a gente faz curso de deslizamentos, né, faz curso do Cibrié ali, que é de enxurradas, né, quando tem alagamentos, mas aí a gente chegou lá e se deparou com um monte de entulho e madeira, né, então era muita madeira, muito material diferente de, né, a água diferente e a terra, casas. Então era diferente, então a gente acaba em cada missão dessa aprendendo, né, a se adaptando ao meio, que a gente tem os cursos, né, foi a minha primeira missão, né, que eu acabei indo, então tudo é experiência e aprendizado com a equipe que está trabalhando junto ali e vendo as dificuldades, né, que nenhum local, nenhum evento é igual, né, a gente tem que acabar se adaptando, mesmo que a gente tenha treinamento, mesmo que a gente tenha curso. Só na prática. É na prática que a gente vai ver as dificuldades. Né? E assim, são desastres de grandes proporções, mas ao mesmo tempo, tipo, é difícil uma tragédia dessa dimensão, né, com recorrência, né, acontece em pequenos, né. Mais isolados, né. Isso, mais isolados. E como é que foi para ser a tua primeira experiência, Aline? Como que tu encarou? É difícil. A parte boa é que eu tenho uma equipe, né, boa, né? A nossa equipe, são pessoas que têm experiência de atuar em Brumadinho, né? Em próprio Blumenau, em outras regiões. Então a gente acaba se sentindo confortável na situação de que eu sei que eu tenho pessoas boas do meu lado, né?
E é dificuldade, né? São meios diferentes, você não tem, você tá passando frio, você tá passando, se adaptando ao meio para comer, vai comer a hora que dá, não tem um banheiro disponível, então tudo é adaptável ao meio, e ali a gente estava numa missão de busca, né? Era busca de joias, né? Que a gente chama. Então a gente fica naquela ânsia de tentar encontrar, né? Para poder devolver aquela joia para a família, né? Então é uma sensação de ansiedade, de querer encontrar, e às vezes frustra um pouco pela dificuldade, né? Porque é que nem encontrar uma agulha no palheiro, né? Mas a gente deu o nosso melhor lá, e eu acredito que aprendi muito lá com essa experiência, né? E diante do que vocês falaram, vocês acreditam que era possível prever algo desse tamanho? Tinha como se precaver de alguma forma? Eu acredito que não. Depende, eu posso contar a história de várias formas e ter um entendimento, não existe um certo ou um errado, né? Mas a gente está falando de um fenômeno climático que não foi a primeira vez e não vai ser a última, né? Se a gente buscar na história aí, já aconteceu, né? É um evento, aonde tem rio, há enchentes. Ele sempre sai da caixa, né? E ocorre, assim, a severidade de chuva que aconteceu ali, foram várias situações diferentes no mesmo evento, né? Não foi um evento único. O pessoal ficou mais falado a parte da inundação, mas tem a inundação, né? Quando eu falo de inundação, vou trazer para Rio do Sul, que é mais fácil de eu tentar contextualizar. Existe a inundação que ocorre sempre quando há a elevação da água sem velocidade de fluxo. Isso é uma situação. E existe a situação de elevação de água com velocidade de fluxo grande. Qual que é a diferença das duas? A severidade de estrago que isso causa. Quando eu tenho uma elevação de água, uma inundação, e eu não tenho velocidade, a destruição é menor. E o risco, tanto de ceifar vidas, quanto na hora de realização de socorro lá, de intervenção, é muito menor do que aonde há a velocidade dessa água, né? Então, específico no Rio Grande, teve as duas situações. Teve os locais que foram atingidos por elevação de água sem fluxo, e teve locais que foram atingidos com bastante velocidade de água. Onde tem bastante velocidade de água, ele acaba carregando bastante entulhos, árvores, tudo que vem ele vai levando, né? Automaticamente ele forma uma pressão de deslocamento que varre tudo que tiver à frente, né? Ele vai derrubar ponte, ele vai derrubar casa, ele vai derrubar tudo que ele encontrar. Então, dependendo da região, como a mancha de inundação foi bastante grande, teve locais que teve elevação de água, então estragou casa, teve desabrigados e tal, e teve locais que foi varrido, que foi destruído porque tinha velocidade de água, né? Outro fator que também fica um pouco em segundo plano é os deslizamentos de terra, né? Então, se eu tenho um vale, na parte baixa eu tenho elevação de água, tenho inundação. Aonde eu tenho a região de montanha que recebeu todo esse volume de chuva, eu teve um encharcamento de solo e eu teve o deslizamento de terra, né? E ali ocorreu várias situações de aonde teve esse deslizamento que tinha habitação de pessoas, ocorreu incidentes que teve vítimas, né? Ou que se feriram, ou que ficaram, acabaram em óbito, ou também que ficaram sem acesso, sem água, sem luz, né? Tiveram vários problemas nesse contexto, né? Por que eu falo que é difícil prever uma situação como essa? Geralmente se prevê que vai acontecer chuvas, que vai entrar uma frente fria, mas um fenômeno específico com um volume deste é difícil você conseguir mensurar. Lá em 41, salvo engano, né, aconteceu. Eu sempre, quando aconteceu ali, eu comentava, olha, quando a gente estava dando os treinamentos sobre intervenção em áreas deslizadas, a gente usava fotos lá para contextualizar a história de deslizamentos, igual eu vi agora naquele local lá do Rio Grande, inclusive fotos do Rio Grande, né, de deslizamentos de terra que aconteceu nessa severidade, né. Então é difícil prever.
conseguir fazer uma previsão, né? E aí outra situação também, muitos julgam, por que essa região era habitada, né? Isso é inerente à história de desenvolvimento do ser humano, né? Se eu pegar num contexto histórico, as áreas popularmente falando de vargem, que é próxima ao rio, são as áreas mais férteis, né? Então, se eu pegar lá a história egípcia, lá do rio Nilo, salvo engano, se desenvolveu como? Havia elevação de água do rio, levava bastante sedimentos para toda a área plana. Quando ele baixava, eu plantava naquela região. Colhia, no outro ano ele subia, e isso era um processo. Então, quem colonizou essa região usou da mesma coisa que lá nos primórdios se fazia, né? Usar as áreas planas, as áreas que eram mais férteis para estar plantando, né? Então, eu não posso julgar por que estava habitado, por que, né? É difícil, né? E, vamos eliminar essas pessoas de lá. Não, é impossível, né? Porque há uma história ali. Então, isso vai voltar a acontecer. E quanto mais pessoas estiverem morando nessa região, mais pessoas eu vou ter como vítimas, né? Que é o que aconteceu ali, né? E é por isso que é tão importante esse novo planejamento de reconstrução, né? Vocês acreditam que tem áreas assim que não vai ter como reconstruir tão logo assim? Pelo que vocês viram? A cidade que a gente estava lá, Cruzeiro do Sul, que a gente foi trabalhar, né? Acho que metade da cidade foi varrida, né? Não sobrou nada, né? E pelo que o prefeito acabou comentando lá e falando, que eles vão procurar outra área, porque ela não é colada no rio, é próximo, né? Ela é próxima ao rio, porém, possivelmente não irão construir mais lá, né? E até acho que a própria população, assim, pelo que a gente acabava escutando, sabia que estava chovendo bastante, então esperava que fosse só o alagamento, né? O alagamento, mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas ninguém estava preparado para aquela dimensão, né? Ninguém esperava que fosse acontecer uma enxurrada daquele nível que varreu a cidade. Então, assim, lá tudo era ruim. Você não via a única casinha que estava em pé, às vezes, no meio lá. Ela também não tinha nada dentro de casa, sabe? Então, a situação era bem, bem grave, assim mesmo. Vocês ficaram em Cruzeiro só? Em Cruzeiro do Sul. Só que a gente trabalhou na zona rural, né? Eu não lembro o nome da comunidade lá. Eu também me Mas fugiu, não foi na cidade. A gente trabalhou próximo ali, né? Que era a zona rural. Eu acho que um ponto assim, na cidade, existe hoje, né, diferente de antigamente, em 41 e tal, hoje eu tenho que ter tecnologia, né, para eu trabalhar esse rio, para eu, de repente, como ele saiu, né, da calha e ele veio com essa onda de enxurrada, porque ele fez em vez de fazer a curva, ele veio reto. Então, hoje existe a possibilidade de fazer isso tudo, né, é obra, né, fazer uma obra, estruturar a cidade, né? O Adelino tinha um terreno lá não podemos construir, então, mas eu vou te ajudar, então, né? O órgão público, ajudar a realocar o Adelino em algum lugar para ele construir a casa dele, até ajudar a construir e tal. Agora, o problema, eu acho que eu vejo, no interior. O cara que tem a propriedade, que ele dependia daquela área, daquela terra, ele vai voltar. E foi o que a gente presenciou nos dias que a gente estava fazendo o resgate, o pessoal atravessando com água até o peito, sem roupa debaixo, para não molhar, na mochilinha, para atravessar e ir até a casa limpar. Daí eu vou levar a roupa na mochila, porque daí eu vou lá e vou limpar. Daí a gente até deu carona, sobe aqui, vai até lá, vai limpar e tal. Daí volta para o abrigo, até para levar a família. Então, assim, eles vão voltar. E se colocando no lugar deles, a gente vinha discutindo, né? Sim. A gente ia fazer a mesma coisa, porque a gente depende daquela área lá, né? É o que a gente tem. E ali vem um contexto, vem história, vem família, às vezes 30, não é só dele. Tinha meu pai, tinha, né? Então, e tinha muitos idosos lá, né, naquela região também. Eu acho mais que por ser interior, né? Para evitar de acontecer algo trágico como aconteceu, eu acho que sim, primeiro começar numa obra, né, para de repente minimizar isso, né? Calha do rio, como é que a gente vai fazer? Vamos, né? Tem gente tem gente especialista nisso para de repente desenhar uma obra ali para evitar. Mas a questão das pessoas voltarem, eu acho que vai ser quase que impossível dizer não, aqui não vamos mais habitar. Né? Vamos dar um exemplo nosso, Santa Catarina, né? Rio do Sul, alaga todo ano. O pessoal limpa e volta, né? Resiliente, volta para a residência.
Eu acho que é mais um local desses que o pessoal vai se fortificar, se fortalecer. A cada enchente volta e tal, e se reergue, né? Volta lá e tal, e se prepara para a próxima, né? Eu acho que é mais ou menos nesse... Até porque, se você parar para pensar, 99% lá são casas próprias, né? Tipo, a pessoa trabalhou a vida toda para ter essa casinha. Então, tu abandonar, né? É como o Barpo falou, tu não pode, o Adelino também, julgar a pessoa, por que não saiu, né? Se havia alertas, né? Mas muitos falaram que não tinha uma dimensão do que seria, né? E a pessoa fica até o último momento, né? Que não digo, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa, né? Eu ia fazer a mesma coisa. Sim. O outro vai ficar até o último momento, né? E como era aquela família que a gente tava procurando lá, que eles 3 saíram já com água e subiram no teto. Daí a casa, eles esperavam que a casa ia ser levada? Não. Vamos ficar aqui e tal. Estamos num lugar seguro, o pai, né? O da família ali. Infelizmente, a casa toda foi levada e eles acabaram caindo na água. Então, assim, eles não esperavam isso também por desconhecimento disso, dessa magnitude de quantidade de água, da enchente, né? Então, assim, é por isso que é complicado a gente emitir hoje um comentário, né, do o que eles deveriam ter pensado na hora, sendo que a gente está tranquilo agora pensando, né, mas na hora do pânico ali, ou na hora, o que eu vou fazer? Eu vou largar, eu vou para onde? Né? É bem difícil, não é uma escolha fácil e com a cabeça tumultuada, né? E a gente estando lá, vendo a dimensão, a altura que chegou o rio, né? O rio não, nem tinha mais rio ali, né? Fora da calha, né, dele, né? Então era absurdo, assim, porque a gente vê foto, né? Mas quando a gente tá lá e vê falar como que a água chegou aqui, não é possível, sabe? Então como que aquela pessoa ia sair da casa naquele momento? Não tinha nem para onde ir, porque tudo era água, né? Então ela achou que em cima do telhado era o lugar mais seguro. Alguns conseguiram ficar em cima e ser resgatados, e outros a casa foi junto, né? Então não teve o que ser feito. Foi o caso daquele que morreu, ficou só a mulher? Isso, que ela se salvou na torre, né? Isso. Eles estavam em cima do telhado. Uma coisa também que a região que a gente estava trabalhando é uma região bastante... A mancha de inundação foi bastante grande, né? Mas há uma característica específica da onde a gente estava trabalhando ali, fazendo as buscas, né? Existia um rio, né? Esse rio fazia uma curva bastante grande ali em quilômetros, né? E tinha uma diferença de altiometria nessa área, né? Inclusive tinha uma lagoa, né? Tinha uma lagoa natural lá, que ela praticamente tinha a mesma, em direção contrária, né? Ela tinha a mesma altiometria do início de onde o rio saiu do leito dele, né? E várias casas, vários locais estavam num nível um pouco acima do rio. O que acontece com isso? Quando começa a inundação vai ao entorno, cerca essas casas, porém há uma distância significativa que mesmo as pessoas que estão na casa não conseguem visualizar que o rio está subindo e elas estão ilhadas, né? A partir do momento que elas ficam ilhadas e continuam a subir, elas não têm para onde ir. Por mais que elas tentassem sair do local, elas não tinham para onde ir. Estavam cercadas. E foi o caso de muitas pessoas que foram levadas, né? Que se tornaram vítimas. Inclusive essas que a gente estava buscando ali, que a mulher se salvou na torre, né? Que é um dos casos, né? Então, ela foi cercada porque pra gente que fez o reconhecimento, nós fizemos o reconhecimento da área, fez sobrevoo na área, e teve esse visual de tudo que estava lá, era possível, no primeiro dia que a gente chegou lá, enxergar todas as áreas alagadas, né? E as áreas que ficavam um pouco acima, com uma altimetria maior. E aí a gente começa a pensar, mas por que essa pessoa não saiu? Mas ela não teve como sair. Não teve saída. A única possibilidade dela era procurar um lugar alto. Qual que era o lugar alto, muitas vezes? O telhado da casa, que foi a situação dessa família. E chegou o ponto, voltando ao que eu falei no início lá, que de velocidade de deslocamento de água, veio muita água, muito entulho e acabou levando a casa. E aí era o ponto de abrigo que eles tinham lá no telhado e acabou levando todo mundo, né? Então, são situações bem difíceis. O ano passado, setembro, né, ocorreu uma enchente grande lá
inclusive vários de Santa Catarina foram trabalhar lá, né, do Corpo de Bombeiros. Teve mais 2 enchentes menores, e essas enchente menor, elas acabam sendo servindo como um falso alerta, né, para essa grande que ocorreu agora. Porque, teve uma grande, teve 2 que não atingiu minha casa. Então, a quarta, no caso, agora não vai atingir também. E, na verdade, foi a mais severa, né? Chegou a 33, 34 metros que o rio subiu em relação ao normal dele, né? Então, pensando num vale que era ali, tinha 4, 5 cidades ali nesse vale, um rio sai 30 e poucos metros da caixa, ele acaba ilhando várias pessoas e ao final completa tudo de água e varre tudo, que foi o que aconteceu. Teve muitas vítimas em Cruzeiro? No primeiro momento que a gente chegou em Cruzeiro do Sul, a gente foi a terceira equipe que foi trabalhar no Rio Grande, digamos, desde o início do processo de auxílio ao Estado. Como terceira equipe, a gente já chegou com algumas informações, né, das equipes que estavam atuando. Tinha uma equipe específica que estava nessa região que nós atuamos, realizando busca, né. Também para contextualizar qual que era a missão nossa, né? Bastante importante isso. A gente foi com uma missão um pouquinho diferente de quem estava na região de Porto Alegre, de Canoas, né? A nossa missão específica era busca, né? Busca de quê? De vítimas. Possivelmente ou lá sem chances de encontrar vivas, né? Então a gente tinha informações dos desaparecidos, que são tratados como os desaparecidos, né? Nessa região específica, o porquê que Santa Catarina estava buscando lá, tinha uma informação de 32 vítimas desaparecidas, né? Que vem desde a região de Roca Salles. Aí tem Lajeado, aí tem Cruzeiro do Sul, tem várias cidades ali que ficam próximas do rio, e nesse local específico que a gente estava, ele tinha esse local que o rio saiu. Isso, ele saiu do leito dele por causa de uma curva ali, de uma condição de altiometria mesmo, e ali teve várias áreas que sedimentou muito material, que foi o que a Aline comentou, que era uma dificuldade nossa. Quando ele sedimentou bastante material e tu faz o reconhecimento desse local, tu encontrava lá várias geladeiras, vários fogão, vários P13. O que isso indica para nós? Que muitas casas foram varridas e colocadas nesse local. Se eu tenho vários utensílios de casas em um volume muito grande, potencialmente eu vou encontrar vítimas nesse local, né? Então é o início do processo de busca. Então a nossa missão de quem foi para lá era reconhecer essa área, acessar essa área e buscar, né? Buscar essas possíveis vítimas, né? Então foi basicamente isso, né? Então é uma missão um pouquinho... tu trabalhar com isso é um pouquinho tu já sai com uma expectativa ruim, né? Porque é uma missão muito ruim, né? Tu buscar é pesada. Você não, quando a gente sai com uma expectativa de ajudar uma pessoa e com uma grande expectativa dela estar viva, é uma coisa. Resgate. O preparo para isso é diferente, né? E aí tem aí trazendo para essa questão de o que a mídia mostra, o que todo mundo gosta de ver é o quê? É o barquinho chegando, pegando a pessoa lá de cima do telhado, salvando, e isso é legal, né? Que foi a primeira semana, né? Foi resgate de pessoas e animais, né? Satisfatório, todo mundo fica feliz. A nossa missão não era feliz. Nossa missão, em nenhum momento ela foi feliz. Então muitas vezes, o que você pensou quando você chegou lá? Não. O nosso problema foi quando a gente foi mandado para lá, quando a gente recebeu a missão, porque a nossa missão já era encrenca, desde que a gente saiu, né? Barbie, quer falar um pouquinho do trabalho em si? O que vocês faziam? Como era a rotina? Então, a gente, conforme o Adelino comentou, né, a informação nossa já era para fazer buscas, né? Então a gente trabalhou... A gente mobilizou, né, equipamento, embarcação, a gente levou a embarcação porque
a água ainda estava alta. Começou a chover no domingo lá, que nós fomos acionados. Começou a subir de novo É a uma água. convocação? Isso, no grupo ali é uma convocação, dividido por equipes, né? E aí, por funções também. Então, a gente tem, por exemplo, né, onde a gente ficou, eu estava tentando lembrar o nome da comunidade, que foram muito, muito receptivos. A comunidade lá era um barracão da comunidade, né? E a gente foi com barraca, colchão, comida, água, equipamento, fardamento para trabalhar, para ficar. Então, a gente... não para tomar banho, se tiver um lugar lá com água para tomar banho só, e para a gente fazer a nossa comida ali, não precisa cozinha, nada, não precisa nada, a gente leva tudo, gerador, o que precisar a gente tem lá. Mas nesse momento ainda não tinha energia lá? Tinha, porque a gente ficou, o local de busca nosso era mais retirado, né, no interior, então assim, ainda não tinha acesso. Então, a gente mobilizou, que não estava falando, no domingo aqui, equipamentos, saímos na segunda-feira de madrugadinha, e a gente chegou lá meia-tarde, mais ou menos, né? Que a gente chegou no posto de comando, que ficava mais ou menos aproximadamente, né? 15 quilômetros do local de busca, o posto de comando. O posto de comando da segunda equipe que foi, ficava mais próximo, porém quando eles estavam trabalhando lá, próximo no final de semana, começou a chover e começou a alagar de novo, subir água, eles tiveram que sair. Recuar e foram para esse ponto mais alto. Então a nossa equipe já ficou nesse ponto mais alto pela dificuldade de acesso. Então a segunda-feira foi de trabalho de mapeamento, de buscar a área, de ver aonde a gente vai trabalhar. A gente trabalha dividindo quadrantes, né, para buscar probabilidade, né, vendo o movimento que o rio fez, né, fora da calha ali que veio varrendo. Aqueles peneirões que a Aline comentou, que parou bastante entulho de casa, de árvores, né? A gente encontrou árvores de metro, né, arrancadas, então para ver a força da água. Tinha animais também, né? Animais, Isso no caminho levou granja de suínos, aves, então estava tudo ali. Então, assim, tudo isso dificulta um pouco a busca, né? Mas enfim, a gente trabalhou no mapeamento, divisão de quadrantes de área na segunda-feira. Na terça-feira a gente foi tentar reconhecer a área, não conseguimos acesso, né? A gente foi mesmo mapeando, né? A gente usa os aplicativos para conseguir chegar alagado, pontos alagados, não conseguia passar a viatura, nem com o caminhão, a gente tinha o apoio do exército para passar com aqueles caminhões altos, não deu. De embarcação também não dava, porque na embarcação a motor não dá para carregar na mão, né? Ela é pesada. A embarcação a remo, aí tinha pontos distantes que dava para remar, porém outros, como dava 15, 20, perto de 15 quilômetros, tinha vários 6, 7 quilômetros que tinha que carregar o equipamento. Então, então a gente foi buscando pontos para que a gente conseguisse chegar com o equipamento. Então, segunda e terça-feira foi isso. Na quarta-feira a gente conseguiu um ponto de acesso, na metade do caminho a gente teve que parar, daí colocamos tudo na embarcação, fomos praticamente a nado ali uns 50, 60 metros com o equipamento em cima da embarcação. Parte da equipe, os cães que não tinha como ir por ali, foram por aeronave, né, o Saer de Chapecó, e a gente conseguiu acessar na quarta-feira. A gente conseguiu chegar no local para começar a caminhar no terreno, né, com toda aquela dificuldade ali. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente conseguiu trabalhar efetivamente. A partir de quinta-feira, uma retroescavadeira, né? Na sexta chegou. Isso. Quarta e quinta-feira a gente trabalhou manualmente. Então, o cachorro, o binômio, né, que a gente chama, que é o dono, né? Não é dono, né? Mas o cão e o condutor, né, do cão, eles vão passando naquela área que a gente delimitou. E aí o cachorro demonstrou interesse, a gente limpa aquela área ali. Limpa com um enxado. Manual, isso, na mão, manual e tal, da forma que dá. É motosserra, porque como eu disse, tinha árvores gigantescas lá, então corta e vai limpando e tal, para o cachorro ter mais acesso, né? Muitas vezes o cão demonstrava interesse, mas ficava em dúvida.
E a Também gente... tinha animais, né? Tudo. Exato, exatamente. Então, um detalhe interessante que a gente, né, trabalhando ali junto com os binômios, a gente vai aprendendo, e é muito interessante, é uma área muito legal, é que o cão, ele, há tempos atrás, ele treinava com carne de porco, de suíno. Que é semelhante ao humano. Que é semelhante. Ele difere 4 características das centenas que tem da decomposição do odor. 380? É 380, acho que salvo engano, e 384 humano. Tem 4 de diferença. 4 só. Isso. Então, é muito semelhante. Hoje ele treina com carne humana, né? Tem tudo legalizado pelo hospital, né? Então, um hospital cede as amostras, né? O pessoal que tem problema com diabetes, por exemplo, e tal, né? E aí o pessoal pega e treina o cão. Mas mesmo assim, com toda nessa área, com suíno, com aves, carne de gado, dos freezers. Muito odor para ele, né? Muita coisa em decomposição. A própria natureza ali, né? 20 e poucos dias depois da enchente. Então, tudo isso na cabecinha do cão, muitas vezes ele nem acuava. Quando ele acua, ele tem certeza do que ele está falando. Mas quando ele ficava muito interessado naquela área, tinha que vasculhar. Aí a gente encontrava alguma coisa. Né? Então, a gente teve êxito logo na quarta-feira. Foi A gente chegou, começou na área que a gente tinha mapeado, foi encontrada a menor de 11 anos. Filha da mulher da torre, que foi feita a reportagem. Então, a gente ficou interessado naquela área. E ela estava embaixo dos escombros. É isso. Mais ou menos 1 metro, né? 1,5 metro, mais ou menos. Já em estado de decomposição. Preservou bastante, assim. Preservou bastante pela área úmida, né? E como ela ficou bem embaixo, tem toda a temperatura, então deu uma... E estava chovendo bastante ainda. Isso. Tudo isso deu uma preservada. Então a gente ficou interessado porque pelo histórico da família, né? Eles estavam juntos. O pai estivesse perto. Estava perto. Então a gente começou a buscar naquela área ali. Aí a gente também não queria, num primeiro momento, já ir conversar com a esposa dele, né? A mãe da menina, porque pelo estado dela, né? Mas para ter um norte seria bem interessante. Então a gente deixou mais para o finalzinho da semana, né? Sábado. Que aí foi conversado com ela para ver mais ou menos aonde que eles se perderam, que eles se dividiram. Pra gente, porque, que nem a Aline falou, é uma área muito grande e cheia de tudo. Para a gente conseguir chegar mais próximo da área que ele estava e passar os cães e ir escavando e tal, o trabalho de formiguinha. E ir tirando, e ir cortando o que dá para cortar para tentar encontrar ele. E até hoje, né, não foi encontrado. Não foi encontrado. Então, de repente, ele está numa outra área, porque ali foi batido bastante. E é uma área bem extensa, né? Quantos quilômetros quadrados, aproximadamente? Aquela faixa ali. Aqui, esse local específico ali que a gente estava fazendo busca, ele tinha uma extensão média de 12, dava em torno de 12 a 15 quilômetros de largura. Né? As áreas que a gente estava buscando ali, que a gente delimitava, era na aproximadamente 6 mil metros quadrados para cada equipe de busca, né? E no local lá ele tinha em torno de, em média, 1,5 metro, 2 metros de entulho para depois chegar na lama, né? Então era uma área bastante difícil, assim, né? Para fazer esse trabalho de busca, né? Contextualizando também o que o sargento passou sobre o nosso trabalho específico lá, a gente deslocou para lá em 17, né? 17 pessoas. Joaçaba, do 11º, o 14º, que é Xanxerê, o 6º Batalhão, que é Chapecó, e o 12º, que é São Miguel. Cada batalhão mandou uma equipe, que todos pertencem à 3ª região, né? Além desses batalhões, foi um condutor de drone, né? Um operador de drone, para fazer tanto o mapeamento, auxiliar no mapeamento, quanto a questão de trabalho de segurança, tá? E lá no local, somado ao pessoal também que estava da DIT, né, que é a divisão da parte de tecnologia, que dá um suporte, comunicação muito importante para nós, né, que já estavam lá no posto de comando, né, então a gente trabalhou em 22. Além destes, era 5 cães, né?
5 cães. Então, como que foi estruturado essa busca, né? Cada binômio, né, que é o cão e o condutor, eles trabalharam com navegador, que é o cara que vai marcando, fazendo mapeamento junto com eles, né? Então, o cara o binômio se preocupa só com a busca, tem um auxiliar deles ali para trabalhar também como segurança, como canga, né? E trabalhar e mostrar a área de busca que ele vai trabalhar. Para cada cão, então foram divididas esses 17 pessoas que estavam ali, mais os 5 binômios, em 5 equipes, né? 5 equipes. Então tinha o navegador, o binômio e uma equipe de suporte, que é esse trabalho que o sargento comentou, que teve uma indicação ou algum local que o cão demonstrou interesse, a equipe vai intervir ali, manualmente, com máquina, com o que tiver disponível naquele momento, para tentar melhorar para o cachorro buscar, né? Essas áreas que a gente delimitou ali, a gente delimitou 5 áreas em aproximadamente 5.000 metros, em que a equipe anterior a nós, né, também de Santa Catarina, que estava lá, eles já tinham feito um reconhecimento, né, e eles tinham alguns indicativos que tornavam aquele local ali específico possível local de vítima, né. Então eles fizeram um mapeamento, a gente já trouxe esse mapeamento que eles fizeram e a gente deu continuidade ao trabalho. Da mesma forma que a equipe que estava lá, a 4ª equipe no caso, deu continuidade ao trabalho que a gente fez, né? Então, a partir do momento que tu fazia essa delimitação de área, a gente trabalha bastante com eliminação de área, né? Então, descarte de área. O que é o descarte de área? Necessariamente, a gente tem que varrer todo esse local, para mim dizer assim, não, realmente aqui não tem vítima, né? E aí a gente passa a uma segunda área. Então, todo aquele local ali, falando, como a Aline comentou ali, de extensão de área, se eu trazer isso para hectares, dá mais de 1.600 hectares. Nossa. É gigantesca. Não dá para ficar passando e repetindo. Não dá. Então, tem vários cuidados que a gente precisa fazer nesse local. Eu não posso tirar material de um local e colocar esse material em cima de um local que eu não busquei, por exemplo. É básico. Porque se tiver um corpo ali e eu coloquei mais sedimento em cima, eu não vou achar. Uhum. Então tem todo muito minucioso. Isso. É muito delicado você progredir numa área como essa. Também é muito delicado você descartar uma área, né? Então é uma perguntinha bastante difícil da gente... Quando tu chega lá no final e tu diz, posso descartar essa área? E agora? E agora? Será que eu posso ou será que eu não posso, né? Então é bem difícil, né? Então... E quantos metros vocês trabalham, assim? Não sei se tu entende a pergunta. Tipo assim, descartei a área. Eu tirei escombros, tirei quantos metros de... ali uma região totalmente diferente. Por protocolo, dentro da área de deslizamento, a gente trabalha... Deslizamento eu vou trabalhar com terra. Na terra, quanto que eu consigo trabalhar com segurança? Até 2 metros, né, de escavação, né? Para mim trabalhar com escorando, fazendo toda a parte de segurança para intervir e chegar a 2 metros de profundidade. Porém, ali era totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já havia trabalhado. Por quê? Eu não tinha somente lama. Eu tinha escombros de madeira. Então, a região que a gente estava trabalhando lá, a gente fez 2 intervenções manual lá, antes de a gente conseguir trabalhar com a máquina, que a gente fez com motosserra, picareta e machado. E a gente chegou a, sei lá, 1,5 metro, 2 metros, né? Tinha áreas que até 2 metros, né? Que a gente conseguia chegar lá. Porém, aí, o que muda? Nessa área com várias madeiras, como eu tenho árvores, como eu tenho escombros de madeira, a madeira ela não cede, né? Então sempre a gente procura trabalhar em segurança. Se eu tenho lama, essa lama ela pode me soterrar, se ela tiver qualquer deslocamento de massa, se me prender ali da região da cintura para baixo, travou, eu não consigo sair, dificilmente eu vou conseguir sair. Então por isso que eu preciso ter um escoramento, preciso manter a segurança, né? Lá era diferente, lá era madeira, então eu conseguia muitas vezes progredir numa profundidade maior com segurança, né? A vítima que a gente encontrou lá foi a 1,5 metro por aí, né? Depois até eu estava olhando as fotos
da máquina trabalhando, ela basicamente chegava ali na cabine de comando da reta escavadeira, né? A altura de escombros que tinha naquela região lá, né? Sobre a equipe de cães também, bastante importante comentar, né? Tudo aquilo que o cão enxergava, tipo, eu tinha um suíno lá, e ele enxergava o suíno, ele não se importava. O problema estava no suíno que estava lá embaixo, no final dos escombros, lá escondido, em que ele só sentia o odor e ele não enxergava, né? Ali nós tinha problema, que ele queria investigar para descobrir se era um suíno ou se era um humano. E ali, daí ele enxergou, aí ele descartava. Nossa, é incrível, né? E enquanto a máquina também estava trabalhando, a gente sempre estava de olho, né? Não era simplesmente tirar, né? Ele tinha que tirar com cuidado, né? Pra não pegar algum corpo, né? E a gente ficar de olho. Caso a gente suspeitasse, né? Que poderia ser alguma coisa, né? A gente pedia para ele parar e a gente ia lá olhar, passava os cães de novo, né? Para poder verificar se tinha realmente alguma coisa. Um ponto interessante também do cão, do trabalho dele, né? Aproveitando para salientar que sem o cão nessas áreas a gente não encontrar nada. Nada, é impossível, muita área. Nós somos muito falhos, né? Nosso visual é muito falho perto do cão que sente a muitos metros. O detalhe ali e que causava essa confusão é essa contaminação aí, ou essa juntar todos esses odores. E outro detalhe que a gente chama de cone de odor, né? Se é na terra, a gente faz os furos com umas hastes, que daí sobe o odor, o cão indica. Ali não tinha como furar, porque era madeira. E a água trouxe madeira grande, madeira pequena, e fez um solo, né? Bem compactado. Uma camada. Quando a água desceu, ela foi compactando. Compactou tudo. Então a gente tinha que revirar aquilo ali. Só que às vezes a gente revirava e embaixo tinha um assoalho de uma casa, por exemplo. Inteira. E o que acontece com isso? O odor às vezes tá aqui nessa ponta e eu tô lá do outro lado vindo. Tá fechado. E o odor tá saindo lá. E o cão indica lá às vezes. Mas aí quando a gente acha, é reto para baixo. Mas às vezes não é, porque ele fez por baixo numa galeria. Que o odor foi indo para conseguir subir. Sair lá. E aí isso nos leva a pensar que talvez muitos corpos nem serão encontrados. Então, tem uma área que teve esse depósito de material, né? Fora isso, ele foi, né, pro rio. No rio, tirando aquela outra dificuldade, né? A gente começa a lembrar que é um poço que tinha no rio lá, que parece que agora foi verificado e não existe mais, por causa do deslizamento, a terra foi tudo lá. Então, assim, a não ser que tenha um corpo junto com aquela terra que foi, daí ele não consegue subir agora, mas na água ele ia subir, né? Com todos esses dias, já estava... E aí é mais fácil de encontrar populares ou até mesmo as equipes de busca. Se não está lá, está soterrado aqui. E a gente tem essas áreas. Então, assim, buscar, né? Com a outra possibilidade, que é do deslizamento, que aí é uma força diferente, bem superior o deslizamento de terra do que esse de água, que desmembrou. Então, que nem o pessoal de Roca Salles, que encontraram um corpo inteiro, mas já encontraram outra da criança, né? Que foi encontrado parte da perna e uma mão. Então, assim, desmembrou por causa da força da terra, né? Então, de repente, aí vai ficar um pouquinho mais difícil de encontrar, porque são partes menores. Mas é possível encontrar, porque tu tem uma área. É grande, mas tem uma área, né? Delimitada, vamos dizer assim, para buscar. Então, o que é? É um trabalho agora com paciência e de tempo. Mas acredito que é possível encontrar todas, sim. Bom, Brumadinho ainda está sendo encontrado. Né? Exato, exatamente. Sobre essa situação de encontrar vítimas ou não, daquilo que aconteceu na mesma região ali de Lajeado e tal, ou no ano de 2023, havia uma vítima que não havia sido encontrada. Inicialmente se trabalhava com 7 vítimas, salvo engano, e aí tinha uma vítima que agora aconteceu esse novo desastre e ainda essa vítima não havia sido encontrada.
bastante difícil, ainda lá é uma região bastante instável, né? A semana passada houve novo alagamento, novo alerta de retirada de pessoas, né, de evacuação. Então ela ainda está uma área bastante instável. Cada vez que a água sobe, né, ocorre nova inundação, pode acontecer de ocorrer novamente mudança de locais, né, de materiais e tal. Isso pode ser bom, de certa forma, né? Porque, bom, pode estar retirando entulhos e trazendo, facilitando a busca, como pode estar levando aquilo que possivelmente uma vítima para um local que a gente já buscou. Isso dificulta muito. Que seria descartado. Então a gente trabalha o nosso protocolo, basicamente aquele protocolo de busca terrestre que a gente faz, né? Então a gente divide aquela área, eu tenho uma área lá, sei lá, que nem lá, 1.600 hectares. Eu vou dividindo ela em terrenos menores, eu reconheço essa área, onde tem acúmulo de material e tal, eu vou lá, busco, passo o cão, descarto essa área. Se subiu a água e levou uma vítima para esse local, dificilmente eu vou voltar buscar naquele local sem varrer toda a área, né? Aquela ali já foi uma área de descarte. Então isso começa a ficar complicado. A primeira equipe que foi para lá já havia descartado várias áreas. E aí quando a gente foi, ao final, quando a equipe estava saindo de lá, eles recuaram, saíram do local porque inundou tudo de novo. Bom. Ou seja, todo aquele trabalho que já havia sido feito, novamente vai ter que ser feito. Retrabalho. Porque eu posso ter essa movimentação de pessoas. Sobre o que o sargento comentou, no início eu comentei sobre vários fenômenos dentro de uma situação, né? A questão do deslocamento de água subir, de velocidade. Eu acrescento a isso, aonde há velocidade de água pode acontecer o desmembramento de acontecer que um corpo não seja mais encontrado inteiro, né? Que ele seja fragmentado, né? Isso ocorre tanto com velocidade de água, né? Se eu tenho um corpo que parou em algum local e vem algum entulho, alguma coisa, com velocidade ele bate e acaba lacerando um membro ali, alguma coisa. E lá quando ocorre deslizamento de terra, eu tenho duas situações que podem acontecer. Quando há um tombamento, uma movimentação de massa e essa massa não está tão líquida, que ela tombou e caiu sobre uma mais sólida. Geralmente eu encontro corpos inteiros. Aonde o terreno ficou saturado e ele deslizou porque ele estava fluido, que a gente chama lá na teoria de fluxo de detrito, isso vem fazendo um efeito similar a um liquidificador batendo. Então eu bato rocha, eu bato madeira, eu bato tudo que eu tenho ali, isso vem batendo. E aí um corpo ali no meio, ele vai fragmentar. Ele fragmenta. E aí começam as minhas dificuldades, né? Porque muitas vezes eu vou encontrar partes de uma vítima e não uma vítima toda, né? Roca Salles, né? Além de Cruzeiro do Sul, uma equipe foi deslocada para Roca Salles atuar num deslizamento. O que a gente encontrou lá? Uma situação de deslizamento muito extenso, é considerado lá uma das áreas mais complexas para buscar do que aconteceu, de tudo que aconteceu no Rio Grande lá, né? Pela extensão e pela dinâmica do que ocorreu lá. Então tinha 6 vítimas da mesma família que estavam soterradas, né? Fluxo de detrito, então começou no alto de uma montanha lá, ocorreu o deslizamento e ocorreu essa situação de pegou um chiqueirão com 460 porcos. Nossa. Pegou também 3 esterqueiras, né? Que então misturou todos os entulhos do chiqueiro, todos os porcos, todo o dejeto desse local, né? Que tinha os locais de depósito ali, veio tudo abaixo, e abaixo de tudo isso tinha a residência. Né? Era distante, mas acabou ficando na mesma linha de movimentação de massa, né? Nessa residência tinha 6 pessoas, né? E aí, por exemplo, para mim exemplificar o quanto isso fragmenta, né? Havia um veículo, por exemplo, do lado da residência. Esse veículo, quando eu fiz o levantamento da área lá,
ele estava aproximadamente 300 metros, a residência do rio, né? E aí uma altiometria em torno de 100 metros, né? Da residência até no rio. Tinha partes do motor do veículo próximo ao rio. Numa 50 metros de distância, em linha lateral, encontrava a parte da lataria do veículo. Então, assim, ele desmembrou o veículo, que é metal, né? E estava lá próximo do rio, 300 metros de distância da casa, né? Então, o que é o corpo humano comparado ao metal de um veículo, né? Então, tábuas de casa antiga, que são madeira dura, né, com uma densidade significativa, a gente encontrava fragmentos de tábua, né? Nossa, porque vem a força de rocha batendo madeira com madeira, a rocha com, né, muito peso, o próprio peso da massa de terra, né, descendo, né? Então faz toda essa dinâmica de fragmentação, né? E esse pessoal aí não teve nem chance de ter tempo, né? Não, foi muito rápido, né? Quer passar ali? Basicamente o que foi passado para nós, nessa região específica que daí fugiu um pouquinho do nosso trabalho em Cruzeiro. Então, voltando, né, a questão de missão, né? A gente busca muito sempre cumprir a missão que a nós foi dada, né? A missão de Cruzeiro do Sul era uma missão de buscar, encontrar as vítimas naquela área específica. Essa missão de Roca Salles, a princípio, foi um apoio à equipe do Mato Grosso, que estava lá, né? Então existia uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, já atuando lá, fazia 12 dias que eles não conseguiam progredir nessa área, por vários fatores. Risco de novo deslizamento, continuidade na chuva, falta de acesso, né? Então todas as estradas estavam interrompidas, não tinha acesso por terra. Eles estavam com uma base em uma margem do rio, que era segura, e aí eles passavam o rio com embarcação para acessar essa área de busca lá, né? Como que aconteceu, ou qual foi a dinâmica do que aconteceu lá? Existia 2 residências, né? Uma de familiares, né? E os familiares de uma residência, inclusive, visualizaram a movimentação de terra, e os familiares ali, irmão, né, pai, sobrinhos, ser varrido por essa movimentação de terra, né? Então, de certa forma, um pouco bem traumatizante, né? E aí, como não tinha acesso a essa área por máquina, bastante difícil, por extensão de área, né, do início do deslizamento até o final dele lá no rio, o comprimento disso era muito grande, né? E também largura, né? E inclinação bastante significativa, né? Então, todas as dificuldades possíveis eram encontradas ali. Movimentação, deslocamento na área. Quando você pisava, enterrava até o joelho de lama, né? Então, se eu tivesse que me movimentar para uma evacuação, basicamente, eu estando lá, eu não sairia de lá, né? Era preso. Preso. É só esperar acontecer e deu, né? Para mim sair de lá, eu dependo de uma embarcação, que estava lá no final do deslizamento. Então eu passava por embarcação, tinha mais esse empecilho aí, né? Nesse local, qual que foi a nossa missão inicial lá? A gente foi para lá para montar, avaliar a área, fazer um acesso e também montar um desmanche hidráulico lá. O que é desmanche hidráulico? O desmanche hidráulico surgiu lá em 2008 em Blumenau. Como tinha vários locais que teve movimentação de massa e que não tinha acesso por máquinas, e a gente precisava escavar para chegar numa vítima, começou-se um trabalho de usar motobombas para movimentar água e provocar erosão, tirar a parte da terra ali, deslocar essa massa com utilização de água, né? O que isso me dá de possibilidade? Deslizamento controlado. Se eu coloco uma máquina escavando, eu posso ter aquilo que a Aline comentou lá no início, eu pegar uma vítima e movimentar e sem enxergar, ou fragmentar uma vítima, né? A água não faz isso. Se eu coloco a água controlada no local, eu retiro massa de terra e eu vou preservar a vítima, né? Então, a nossa missão era... O pessoal do Mato Grosso não conseguiu montar isso por causa da altiometria, de vários fatores lá. E a gente foi para lá para fazer isso. A gente levou 2 motobombas, levou uma equipe e levou drone para fazer todo o levantamento da altiometria e tal, né?
e a gente foi para lá fazer, tinha alguns indicativos já de cães na região lá, então a gente chegou lá, foi com a aeronave, né, levou a gente para lá, fez o reconhecimento da área, com a localização lá, a indicação dos cães em alguns pontos, a gente buscou um local para fazer captação de água, né, e conseguindo fazer esse bombeamento até o local da indicação do cão, né? A gente conseguiu montar um dique de captação, fez a instalação das motobombas, extrema dificuldade, a gente passou todo esse material por embarcação. As motobombas ali pesam em torno de 65, 70 quilos, a gente carregou manual, toda uma distância ali de 200 metros, morro acima na lama, né? Então, extrema dificuldade. E a gente conseguiu, ao final lá do primeiro dia, fazer uma intervenção num ponto lá, que tinha a questão de uma indicação de cão, né? A gente fez e foi muito... o desafio é bastante grande, porque a gente conseguiu operar, a gente removeu toda a lama que tinha sobre esse local, estava ali 1 metro e pouco de profundidade, e a gente chegou num suíno. E agora? E já estava anoitecendo, era o final do dia, né? Era 4h40, 16h40, né? Do dia lá que a gente começou a operação. Então, anoiteceu. Se anoiteceu, eu perco capacidade, há uma perda de capacidade de avaliação de risco, né? Então, a gente foi recolhido da área, né? Então, vamos recuar quando a gente chegou lá no porco. A gente chegou na base, do posto de comando, e eu lembro que o major de Mato Grosso falou assim, olha, amanhã a gente tem que remover esse porco, porque teve a indicação do cachorro. Então a gente tem que remover o porco de lá para ver se tem uma vítima ali próximo ou embaixo ou alguma coisa assim. E no dia seguinte, com o revezamento das equipes, a gente não voltou a fazer desmanche hidráulico nesse local específico. Continuou a operação, mas nesse local específico ele ficou lá parado para depois fazer. E ao final não lembro se foi daquele dia ou do próximo dia, havia um membro inteiro, né, membro inferior, né, completo, abaixo do porco, e ao lado do porco havia um corpo inteiro. Nossa. Então, assim... Imagina se desiste, né? Continuou com interesse. Aí a dificuldade, muitas vezes, assim, tu acreditar no cão. Acreditar no cão. Acredita no cão. Ter visto o suíno e falado, não é... Se tu não tira dali, tava embaixo. Então, acredita no cão, né? Tem que sempre ficar investigando além, né? O desafio não tem como mensurar o desafio de você conseguir... Talvez se fosse numa região de zona urbana já seria melhor de trabalhar, porque é um indicativo mais seguro, né? Como era uma área rural, com muito suíno, né? Animais. E, Aline, fala um pouquinho pra gente como é que foi o trabalho, assim, tipo, manual. Tem os riscos de vocês também, né? Por conter madeira, destroços, sim, né? Como que foi para vocês trabalhar nesse sentido, assim, manualmente? O Adelino até comentou lá da parte de deslizamento que tinha barro até o joelho, né? Que era difícil a locomoção. E a gente tinha dificuldade na locomoção lá, né? Então tinha que ser muito bem cuidado onde você pisava, porque eram madeiras, né? Eram casas que estavam em pedaços, que tinha muito pregos, né? Eu ia falar objetos cortantes, objetos cortantes, mas era mais pregos em madeira mesmo, né? Que é a madeira que acabou ficando em grande quantidade. Então, a gente, cada vez que ia caminhar, tinha que cuidar onde estava pisando, e tinha bolsões, né? Então, às vezes, aquele entulho fino que você pisava achando que estava firme, mas a tua perna ia para baixo do buraco ali, né? Então, a gente tinha bastante cuidado. Então, até o acesso até o local que o cão mostrava interesse, às vezes, que dava, sei lá, uns 100 metros, não era rápido de chegar lá. A gente tinha que ter muito cuidado onde estava pisando, né? Então, o trabalho, quando o cão indicava, né, ali mostrava o interesse, era manual no começo, né? A gente retirava com as mãos ali, formava uma equipe, ia retirando, né? Cortando com a motosserra ali quando eram galhos ou árvores muito grandes, que não tinha como. E detalhado, né? Então, às vezes, precisava de uma enxada para puxar um pouco o material, mas era mais manual. Só que era um trabalho mais cansativo e mais demorado, né? Então, quando entrou a máquina fazia esse trabalho de retirar devagar. Às vezes tinha uma árvore muito grande, ia lá e fazia o corte para poder facilitar, né, pro operador.
E todo momento a gente ir visualizando, né? Visualizando para poder falar para ele, não, dá uma segurada e se fosse necessário também ir lá intervir com a mão também, né? Para fazer a retirada do que a gente poderia suspeitar que tivesse algum corpo ali, né? Tu vê, é um trabalho bem com desgaste físico e mental, né? E o ambiente é um ambiente insalubre, né? Então tinha tudo que imaginasse ali de sujeira, né? Então pensa, veio uma cidade inteira, né? De esgoto, de casas e tudo, então a gente tinha que ter cuidado com a nossa saúde também, né? Sim. Na questão de materiais não se cortar, não pisar em pregos, né? Tinha que ter esse cuidado. A gente sempre usava as luvas, né? Também para poder cuidar nesse quesito. Mas no geral era isso, o trabalho manual mesmo, né? E como foi quando vocês encontraram o corpo da menina? Qual foi a sensação? É difícil falar, né? Aquele dever cumprido de poder entregar, né, para a mãe, pelo menos um conforto, né? Porque, pensam, ela estava passando por um trauma muito grande, desde tentar se salvar, né? A família inteira, nisso só ela se salva, né? E perde a filha e o marido, né? Que está ainda sendo procurado, né? Mas eu tenho uma sobrinha de 11 anos, então... O corpo é a família, né? Acaba a gente mexendo com o emocional da gente naquele momento, né? A gente fica pensativo, se coloca no lugar daquelas pessoas, né? Dos familiares, até da própria vítima, né? O que ela passou até chegar até aqui, né? Porque era uma distância, dava uns 3 quilômetros da casa dela, né? Então, se tu olhar, né? A dimensão que tinha tudo aquilo, o que aquela menina passou para chegar até ali, não conseguiu, desespero, não conseguiu sobreviver, né? Como foi para vocês a sensação de encontrar o corpo da adolescente? É uma situação assim, é difícil descrever, porque eu posso avaliar de 2 formas, né? Quando eu tenho, para nós equipe, se eu pensar em missão, a missão que a gente saiu daqui para fazer era exatamente isso, era buscar naquela área, tentar encontrar essas vítimas, né, e devolver para a família. Porque, de certa forma, enquanto essas vítimas elas estão taxadas como desaparecido, para os familiares, não é uma história que não fechou, né, não acabou. Né. Será que está viva? Como a Aline comentou, quando eu fiz a delimitação da área, ela fez para busca, quando a gente faz o planejamento de busca, tu busca sempre as informações pertinentes para tentar entender como que aquela vítima chegou lá. Então, qual que é a informação que a gente tinha? A gente tinha a informação que a mulher parou na torre, né? Aí, para mim entender o processo, eu busco a localização que ela estava, né? Então, tinha 3 pessoas naquela localização, a mulher parou na torre. Então, eu vou fazer o reconhecimento da casa, lá do local da casa, até a torre. Então eu tenho essa linha. 3 quilômetros, 260 metros percorridos, né? E a mulher ficou viva. Então essa é a primeira coisa que a gente fica gritando assim, como que ela sobreviveu? Ela foi arrastada por 3 quilômetros, 260 metros. Vocês não conversaram com ela? Não. E olhando todo aquele entulho que tinha, porque eram geladeiras, era... foi se batendo, né? Muito material que veio junto, né? E aí, o primeiro relato que a gente tinha, e aí a gente tem que blindar um pouco, né? Principalmente para você, se eu começar a buscar todas as informações, tem muita informação que ela não bate, que ela é inverídica. Então, ela me atrapalha muito quando eu vou fazer o planejamento. A primeira informação era que ela viu a filha e o marido passando pela torre. Essa é a informação que a gente tinha, que ela era visual. E ela ficou na torre, né? Então, se ela viu passar, eu vou buscar a frente da torre. Se ela não tivesse visto, eu tenho que considerar desde a saída, né? Então, são informações relevantes para mim. Eu posso ter um efeito cone, né? Daquele ponto ela pegar direções diferentes. Claro, eu tenho uma movimentação de água, então possivelmente foi na mesma direção. Mas se ela ela se agarrou em alguma coisa flutuante, talvez não. Tinha desviado. Né? Então tem tudo várias informações que a gente tem que colocar em xeque. Referente voltando à pergunta, né, da sensação de encontrar a vítima. Então, se eu avalio do ponto de vista de missão,
é satisfatório. Porque a gente cumpriu a missão. Mas, de certa forma, é uma vítima, né? É uma vítima, então não tem como eu comemorar isso. E é uma criança, né? É uma criança, o é corpo mais de uma pesado. criança, né? E aí, sobre isso, a gente tem uma história até curiosa, né? Também, que dá para se colocar aí, talvez, para você tentar tirar uma coisa boa de uma tragédia, né? Específico dessa busca dessa criança, eu acompanhei, tive o privilégio ali de acompanhar o binômio que estava fazendo a busca nesse local, né? O Cabo Amorim, a cadela Moana, né? Eles passaram e foram certificados, inclusive, recentemente, né? O pai do Cabo Amorim, o Sargento Amorim, ele trabalhava já com o ICE, né? Em Itajaí, então tem toda uma história de trabalho com cães, né? Que é assim, excepcional, né? Um dos precursores do trabalho. Assim, eu sempre brinco com o Ice era um trator, eu adorava ver aquele cachorro trabalhando, assim, eu tive o prazer de ver ele trabalhando, é excepcional, né? E agora tive a oportunidade de ver o Cabo Amorim com a Moana trabalhando também, né? Quando a gente chegou, a gente deslocou a primeira equipe lá pro local, a gente pousou, achou um local na estrada lá para pousar e ele começou a buscar nesse quadrante, isso na quarta-feira, né? Ela olhando o cachorro trabalhar assim, a Moana, ela tem uma paz, assim, ela tá brincando, né? Ela vai investigando, ela tem uma calma para fazer, vai brincando na área, né? E aí chegou o ponto que ela fez a indicação. Ela fez a indicação naquele ponto ali. E aí o sargento Neudir, o Cabo Amorim chamou o sargento Neudir e mostrou. Olha, ó, tem indicação aqui, possivelmente eles enxergaram uma mão lá embaixo, sabe? Tinha lama, entulho, tudo, um buraquinho, pá, tentaram encontrar lá. E aí a gente começou, a equipe começou a fazer a intervenção manual ali, cortar madeira e começa a trabalhar em cima para fazer esse acesso, né? E num determinado momento, perdeu-se a referência desse possível membro, né? E aí perdeu a referência até pela profundidade que estava, né? E vai caindo entulho e tu vai retirando e trabalhando com balde, E aí surgiu uma dúvida. Bateu aquela dúvida, e agora? Vão passar novamente o cão. E aí foi pegado outro cão. Não lembro, acho que foi do Cabo Gia, salvo engano, do Cabo Gia. A ilha, para confirmar. Sempre é importante até explicar isso, né? Passa um cão, geralmente indicou. Passa outro cão para confirmar a indicação, né? Então, perdeu a referência. Ali foi, né, por causa do trabalho, né? Da dificuldade do trabalho. Então, passou esse cão e aí... Foi confirmado com a própria Moana. Uhum. O que aconteceu? E aí entra a situação de, não sei se eu comemoro ou não, né? Quando a gente encontra um corpo, quando a gente encontra isso, qual que é a recompensa do cão quando encontra? Que para ele aquilo ali é uma brincadeira. Ele recebe, eu sempre brinco, ele trabalha por carinho e petisco, é isso? Né? É uma brincadeira que ao final ele recebe um prêmio, né? O prêmio dele é carinho e petisco. Foi recompensado a ele, e foi um erro nosso quanto equipe, foi recompensado o cachorro ali, no local que estava a vítima. Né? Essa recompensa com comida ficou residual ali. E aí, quando passou o segundo cão, ele olhou para o residual de comida, e que ele sabe que aquilo ali é uma recompensa, e ele não indicou nada. Ele passou. Mas não foi uma falha do cão, foi uma falha nossa, que a gente poluiu a área, né? E aí todo mundo que estava ali baixou a moral. E agora? Será que não estava? E aí, mentalmente, pro Cabo Amorim, isso é muito difícil. Porque daí vai começar a dúvida nele. Será que o meu cão indicou errado? E ele confia. Entendeu? Ele confia no trabalho do cão dele. O cão dele é certificado. Mas mentalmente é muito difícil quando você olha para a equipe e você enxerga a equipe duvidando. Né? É muito difícil. Não sei nem como descrever isso. E aí, eu lembro que não é um trabalho fácil de intervenção. Né? Aí eu tava parado, eu lembro que eu tava parado, eu fiquei de braço cruzado, parado, distante, porque eu tava auxiliando ele, e ele parado com a Moana do lado.
Aí passou o cão, foi embora. Todo mundo, eu olhava para todo mundo assim, em silêncio, todo mundo com aquela moral baixa. Aí eu lembro que eu olhei pro Cabo Amorim e falei, tu vai passar, Cabo? Ele falou, sim. E aí ele foi lá. Largou ela, fez um carinho nela e ela foi brincar. E ela foi indo, indicou um local diferente para onde a gente estava evoluindo naquela área. A gente fez uma intervenção, fez uma trincheira, né? Nessa trincheira a gente estava evoluindo para um sentido, sentido contrário, ela começou a indicar, acuar. Aí ele foi lá e sentou lá dentro, ficou mexendo, e ela rodava, indicava. E aí ele foi movimentando madeira, todo mundo afastado, ele foi fazendo essa movimentação de madeira, até que ele teve o visual. E ali, assim, ó, é uma sensação que não tem como descrever em palavras, tá? Porque para ele não seria nem somente o fato de confirmação do trabalho dele, né? Porque há um trabalho muito desgastante para tu certificar um cão, né? Mas ela indicou, parece que teve uma dúvida e ela foi lá e... Não, vocês que são ruins, vocês estão fazendo o trabalho errado, tá aqui, entende? E aí, de certa forma, a gente... Se eu posso descrever a sensação de achar esse corpo, eu acho que é a alegria de ver o cão trabalhando e ele mostrar para nós que o trabalho dele é confiável, né? Daquele momento ali, que todo mundo possa dizer assim, ó, por mais trágico que é encontrar um corpo, naquele momento que da segunda indicação dela, a gente visualizou o pé da vítima, assim, todo mundo comemorou, tá? Foi uma realização. Foi uma realização, não por nós, porque nós somos ninguém. O cão fez o trabalho. O cão mostrou para nós que ele é competente, que estava ali, que nós não estava conseguindo enxergar o que ele viu. E sem ele, impossível achar. É muita coisa, né? Uma área muito grande, né? Muito grande. E saber que, quem sabe, vocês caminharam por cima, né? De alguns Várias corpos. vezes. Várias vezes. A gente enxergou e perdeu. E dependeu do cão ir lá e mostrar para nós de novo. Então... É incrível, o trabalho dos cães é incrível, né? Eu não conheço esse dos bombeiros, mas os cães policiais ali, que a gente tem mais contato, né? É a mesma forma, só muda a forma a finalidade, né? A finalidade e o treinamento é um pouco diferente também dos cães, né? Da PM, do bombeiro, eles usam uma outra técnica, né? Mas eles são fantásticos. Eu até, só para contextualizar a questão de como nós somos falhos, né? E por isso que a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar no que é mais, que já é certificado, que já é comprovado que é efetivo, porque teve uma hora que todo mundo deu uma parada para se alimentar e tal, e daí era uma quarta, acho que foi quinta? Frio. O frio foi na quinta-feira, que a máquina não tinha. De manhã à noite, Todos os dias. Tava garoando. Quinta-feira choveu e tal, e aí a gente tava já, o frio tava pegando. Daí o pessoal meio que parou para alimentar, eu não tava afim de me alimentar, e muito frio, e eu fui dar uma volta numa outra área, eu disse, eu vou caminhar porque eu não consigo ficar parado, pelo frio, né? Aí eu fui dar uma volta, e aí eu fui caminhar numa outra área lá que tinha balsa, que tinha, pra ter uma ideia, veio uma balsa grande, assim, de festa, assim, lá de um yacht club, que é, de cruzeiro, veio naquela área ali, veio... Estava amarrada, provavelmente, lá, né? Mas a água trouxe. Isso. E aí eu fui caminhar naquela área lá no meio da área lá, parece que eu vi alguma coisa lá. Daí comecei a cavar, meio que sozinho lá e tal. E cheguei. Parecia uma mão, parecia uma unha, parecia tudo. Como já cansado, né? E o olho começa a ver coisa, a cabeça já começa... E aí eu fui... Era uma raiz de mandioca. Tinha uma raiz. Tinha um dedo e tinha uma unha. Cara, eu disse, como a gente é falho. E o cão, ele ia passar por ali, ele nem ia dar bola. Então, assim, ele pode se confundir com toda aquela quantidade de odor junto. Ele pode se confundir. Mas detalhe, né? Ele não acuava, né? Pro porco, pra ave, pro animal que a gente encontrou, ouriço, tatu, de tudo que tem no mato ou nas casas ali, cachorro e tal. Ele não acuava, ele só ficava interessado. Ou seja, eu fiquei em dúvida. Mexe aqui pra mim que de repente eu encontro alguma coisa. Aí a gente ia lá e
olhou o porco, não é isso que eu quero. Ele já abandonava. Então, interessantíssimo, aprendizado para todos nós, né? Demais. Isso é uma construção, a gente vinha falando na volta, né? Missão cumprida, tem uma pontinha de frustração, porque a gente queria encontrar mais, a gente sempre quer, todo dia. E a gente encontrou no primeiro dia de campo, quarta-feira. Quinta, nada. Você cria uma expectativa. Sexta, nada. Sábado, nada. Leva moral, Talvez né? se Para. fosse no último dia, claro, para a família é pior, mas para vocês sairia pelo menos com aquela sensação. Exato. Né, E aí de manhã cedo coloco o neoprene molhado, frio. Não, mas é hoje eu vou achar. Mas aí a gente está fazendo uma finalização aí, né, da equipe, da missão, né, que missão cumprida, né, porque a gente foi com esse propósito, a gente conseguiu progredir, né, a gente conseguiu deixar algo para as outras equipes, né. A gente sabia que não ia acabar. Isso, a gente sabia que não é para resolver, a gente não ia para resolver, a gente ia para somar, né? Eu acho que foi válida essa nossa essa soma, essa intervenção nossa para somar e ajudar os colegas, tanto de outros estados que estavam vindo ajudar e compartilhar essa experiência, né? Para sempre, como a gente disse, né? Treina para aquilo lá. Mas isso, toda ocorrência, né? A gente falou dos grandes ocorrências. Na rua, toda uma ocorrência é diferente da outra. Um atendimento é diferente do outro. Pode ser aquela vozinha que só precisa ir para o hospital, mas ela não caminha. Mas, às vezes, o local que ela mora, eu vou ter que pensar como que eu vou tirar ela daqui. Ela tem que tirar de maca. Não, mas a maca não passa no corredor. E a janela? E agora, onde que eu vou fazer? Então, cada ocorrência, ela me gera uma dificuldade e eu vou ter que superar e aprender com aquilo, né? E essa foi mais uma grande oportunidade de aprender bastante, né? Com certeza, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que o povo mandou. Como que a comunidade local reagiu à presença de vocês? Como que vocês sentiram as pessoas lá? Tiveram contato? Conseguiu pegar o nome da comunidade? Que falha. Porque eles foram muito bem. A comunidade do interior, assim, a cidade também, né? Tanto que teve um dia, né, Aline, a gente, como lá tem, nos entulhos tinha de tudo, né? A gente encontrou as bolas, né? As bolas mais livianinhas ficou por cima, assim, tinha várias bolas. Eu disse, cara, até falei pra Aline, dá um jeito de achar um saco de lixo, vamos colocar essas bolas. E na volta a gente passava por Era um abrigo lá. Um abrigo, cheio de crianças, pediu para ligar a sirene, ligar o luminoso e tal da viatura. Eu disse, na volta vamos passar e vamos deixar lá. Aí a gente fez alegria um dia lá, né? Outro dia, os binômios passaram com os cães, né? E aí foram lá fazer a alegria da pessoa. Talvez eles não estão tamoio. Talvez eles nem passam na cabeça. O que está acontecendo, né? Criança de 4, 5 anos, nem tá. Né? Mas um dia, de repente, eles vão lembrar dessa atitude. E essa comunidade Tamoio, que a gente ficou com o posto de comando, né? A AFT tem o posto de comando, é um ônibus adaptado para reuniões e tal. Praticamente tem uma sala de reuniões dentro, né? E ali tem a internet, tem tudo. Aonde a gente for, a gente consegue internet via satélite e tal. Então, facilita a comunicação, facilita fazer mapeamento, facilita o nosso trabalho. Que hoje, sem internet, a gente não consegue fazer nada, né? Ou consegue, mas com a internet, com a comunicação, a gente consegue ir muito mais à frente. E aí a comunidade... lembro que tem uma senhora vinha quase todos os dias. Eu acho que ela é responsável lá pelo pavilhão. Pelo pavilhão. Ela trazia bolo, ela trazia grostoli, trazia cuquinha, dava pra ver que estava quentinho. Tudo caseiro. E trazia, trouxe para vocês. Para quem estava o dia, só tomou café meio correndo, uma bolachinha, e chegar ao final do dia e encontrar alguma coisa quente que eles traziam lá, e aí a gente tomava um banho, ia lá tomar um café e estava o dia por cumprido, assim. E eles receberam nós de braços abertos. Tanto que no último dia, eles, nós vamos fazer uma janta para vocês. Mesmo dilacerados, né? Sim, exato. Mesmo muitos ali perderam familiares, ou os familiares perderam as casas e tal, estavam abrigando o pessoal,
e estavam lá, não, vocês vão fazer um... Daí foi feita uma janta no último dia, que nós estávamos comendo, eles não chegam a comer comida enlatada e tal, que a gente estava comendo, daí fizeram uma janta para nós lá. Mas eles foram gente bem parecido com a nossa cultura aqui, né, Rio Grande do Sul. Então o pessoal bem acolhedor, assim, foi bem legal. E novas amizades, né, a gente fez amizade lá. E espero, não nessas condições, mas que a gente possa, de repente, voltar outra hora naquela região, né, que é uma região rica, né, igual a nossa aqui, de cultura, de agricultura. Isso, exatamente. Região forte que está sofrendo, turismo, Bento Gonçalves, é toda aquela região ali, né? Uma região forte, me fugiu a palavra, financeiramente não, mas de estrutura, né? Infelizmente que está sofrendo. Isso, exato. E por ser uma cidade menor lá, todo mundo se conhecia, né? Então, às vezes, a gente estava lá na área de trabalho, lá vinha o senhorzinho que morava lá perto, tentava ver se achava alguma coisa, mas ele tinha perdido toda a casa dele, então era... Sempre alguém conhecia alguém, tinha perdido ou a toda a casa, mas estava ali forte, sabe? Um povo muito forte, assim. Oferecer ajuda, né? Oferecer ajuda. Não, deixa eu ir junto que eu sei para onde vocês vão. Aham. E ele tinha perdido tudo também, sabe? Então, isso aí também motivava a gente a fazer... A situação que eles estão passando, a gente tem que mostrar que... A força, né? Força do povo. Vamos ver mais alguma aqui. Eu acho que foi meio que tudo que a gente já conversou. Na opinião de vocês, quais são as principais necessidades das pessoas afetadas e como as pessoas poderiam ajudar agora? Quais são as maiores necessidades nesse momento? A gente viu que o Brasil inteiro ajudou, né? O Brasil inteiro se sensibilizou, mandou comida, mandou água, mandou roupa, móveis, a gente viu chegando. Aqui de São Lourenço, várias carretas foram com alimento, com roupa, colchões, de tudo, água principalmente, né, leite para as crianças. Então, a gente fez contato com a Defesa Civil, a gente tinha os CDs, né, que são os centros de distribuição, em locais não afetados, né, porque não adianta eu ter um centro de distribuição num local que eu não tenho acesso, ou que o acesso pode ser interrompido a qualquer momento. Então, o pessoal fazia kits ou fazia a triagem e mandava para o local que estava precisando. Por exemplo, eu tenho Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, tá todo mundo com roupa, conseguiu sair a tempo, né? Que tem algumas cidades que conseguiram sair a tempo. E levaram roupa e tal, mas aí não tem água e não tem comida. Então o pessoal mandava cesta básica. Então, assim, a gente viu que dessa maneira funcionou. A logística estava ok. O pessoal deu um show de logística lá na questão de distribuição do que o pessoal doou, né? Porque essa é a preocupação de quem doa também, né? Mas será que vai chegar lá? Muitos fizeram contato aqui na companhia de São Lourenço do Oeste comigo. Mas eu queria levar em tal lugar porque eu sei que lá vai ser entregue. Eu disse, não, fica tranquilo, que no centro de distribuições da Defesa Civil vai para o estado inteiro. Então, aonde está precisando? Porque muitas vezes foca numa cidade que está aparecendo mais, por exemplo. Mas aí tem uma cidadezinha tipo Cruzeiro do Sul, quantos? 10 mil habitantes? São 12 mil. 12 e 200 e pouco. E aí não é tão conhecida, não passou tanto, né, na televisão e tal, nas mídias ou na internet. E aí fica lá meio esquecida. Então, assim, via estado, todas elas receberam, né? E agora a gente viu que eu achei uma atitude muito boa, né, de alguns municípios, a exemplo daqui próximo, Chapecó, eu acho que, né, que adotou uma cidade, Cruzeiro do Sul, Balneário, se eu não me engano, Balneário Camboriú adotou, acho que foi. Se eu não estou enganado. Tenho certeza. Então, assim, para a reconstrução, para ajudar com equipamento, com máquina, com mão de obra. Eu acho que Chapecó pegou Arroio do Meio. Isso, alguma coisa assim. Né? Arroio fica do lado do Cruzeiro do Sul, né? Para cima, na curva de cima. Aonde nós estávamos trabalhando, né? Eu enxergava do outro lado, assim, era Arroio, aquela cidade lá. Mas vale destacar que essa ajuda vai ter que ser por um bom tempo. Exatamente. A gente vinha comentando. Agora, né, a gente sabe que o problema é quando o pessoal começa, não, agora eu preciso voltar para as minhas atividades.
E aí todo mundo vai debandando, né? É necessário, eu preciso voltar para o meu trabalho. E aí as pessoas ficam lá. Né? Tem que ser continuado isso, né? Para até se restabelecer tudo certinho e eles conseguirem andar com as próprias pernas. Ah, beleza. Porque a maioria tá sem moradia, né? Isso. Um exemplo de Cruzeiro do Sul, ali no próprio site da prefeitura, 45% da população, né, tá desabrigada. Foram mais de 1.000 casas que não tem como nem voltar, porque não sobrou nada, né. Então, vão depender muito tempo de abrigos, né, porque não é... Eles vão ter que achar um local novamente para poder construir, né, e oferecer moradia para essas pessoas, né, e precisa de voluntários para poder fazer comida, porque não adianta eu dar a cesta básica para aquela família, porque ela não tem aonde fazer a comida, né. Então, são os centros que estão recebendo, fazendo comidas, né, marmitas para distribuir para aquelas pessoas, né. E agora com o frio, né, provavelmente mais roupa de frio, né, eu vi alguns municípios falando que tinha muito de verão e precisava de muita roupa de frio, né, coberta e tal. Porque, principalmente na zona rural lá, já é um lugar frio e ainda chovendo, acaba se tornando, né, tudo úmido, mais frio, então vão precisar bastante dessa parte de inverno também, né. Até porque não para de chover, né. Voltou a chover, né? E isso a temperatura, né? Uma questão que é bastante importante a gente comentar o pessoal busca muito e tem esse espírito de auxiliar, né? Mas tem que todo mundo, e principalmente deslocar para lá auxiliar, né? Esse é um ponto chave que, para mim pensar em deslocar para lá, eu tenho que pensar em autonomia e no propósito. Eu ir lá, eu desloquei para lá. O que eu vou fazer lá? Tem que sair do seu local com isso claro. Por quê? Eu chegar lá para pensar o que eu vou fazer, eu vou ser mais um problema lá. Se eu for para lá e não ter autonomia lá, não levar equipamento, não levar máquina, não levar ferramenta, hospedagem, eu sou mais um problema. Eu tô causando problema. Eu posso até fazer uma ação boa lá, mas eu vou causar 10 problemas. Então aquilo que eu fiz de bom não resolveu. Eu sou um problema. Então, sobre o que as pessoas podem ajudar? Reconstrução. Eu acho que o principal ponto que todo mundo busca é um local seguro para voltar, para retornar. Então, o auxílio não somente com cesta básica, com esse tipo de situação, mas sim na limpeza de casas. Reconstrução de um cantinho que seja lá para essas pessoas, uma cozinha, um quarto, um lugar limpo para fazer uma refeição. Se conseguir realmente ir para lá, levar equipamento, levar um gerador, levar ferramentas que eu consiga realmente fazer a limpeza de um local que já existe lá, deixar em condições para essa pessoa, para essa família sair do abrigo e voltar, isso é positivo. Isso deve ser feito, isso pode ser feito. Agora, se eu deslocar para lá, pegar o meu carro e ir para lá, sem levar nada... E pode também entrar em contato, as redes sociais, eles estão postando bastante o que eles necessitam de voluntários, que tipo, né? Então, entra em contato antes, já deixa tudo certinho, né? Que eu não vou encontrar lá ferramentas, eu não vou encontrar lá, entende? Eu preciso levar. Eu tenho que ter um propósito para ir lá ajudar. Não chegar lá buscando o que fazer, né? Vai encontrar sim, mas aí eu vou estar perdido, vou produzir bem menos que eu conseguiria. Tem as associações das cidades, né? Os Rotary, o pessoal está se organizando e aí se voluntaria lá e oferece ajuda e eles dão, a gente precisa de ajuda disso, então você vai ser bem-vindo, com certeza, né? Só não pode ser um outro problema, né? Que ele já tem bastante problema lá. Não e a gente, na região que a gente estava ali, a gente visualizou bastante, né? As pessoas que conseguiram acessar as casas, elas estavam tentando fazer a limpeza, tentando buscar fazer essa reestruturação, mas sem ferramentas, porque tudo foi varrido, né? Então, muitas vezes, com pouco material, né? Então, se alguém só chegar nesses locais, dessas casas em que está um ou dois familiares tentando fazer a reestruturação, e ele chegar com equipamento e conseguir auxiliar, realmente a possibilidade de reestruturar um local para essas famílias voltar é muito maior, potencializa muito, né? Agora, se eu chegar lá sem nada, vou produzir muito pouco, né? Já se fala em número de óbitos possíveis? Tinha uma lista, né, que tava... Eu acho que vale... Outra coisa que a gente esqueceu, que são informações que vão variar. A situação do óbito que era do cemitério. Acho que vale a pena a gente comentar. Então, na região de busca que a gente estava lá,
tinha essa informação de desaparecidos. No início era 32 pessoas desaparecidas, que tinham potencial de estar ali na região que a gente estava trabalhando. Aproximadamente em 100 metros, né, da região que a gente encontrou a vítima ali, a menina ali, também em 100 metros da torre que estava a mulher sobrevivente, foi encontrado um corpo de um homem lá, não lembro o nome dele, né? E aí foi classificado lá como uma vítima encontrada. Uma das vítimas da lista. Daquela lista foi retirada, não, essa vítima aqui estava encontrada. E aí no sábado, já que já era o penúltimo dia praticamente de operação nossa lá, por as características dessa vítima, não começaram a não condizer com a vítima que ele estava nomeado que era. E aí foi feito todo o trabalho de reconhecimento e foi feita a descoberta que esse masculino, ele havia falecido e ele havia sido sepultado há 3 dias. Nossa, e ainda tem isso, né? E o cemitério foi varrido. E foi... Meu Deus. E essas pessoas que foram retiradas desses locais de cemitério, eles foram espalhados na área também, né? Não lembro se foi na terça-feira. Na terça-feira, uma das funções que eu tinha lá era a parte de auxiliar as equipes na parte de navegação, né? Com isso, o reconhecimento, né? E aí a gente fez a questão do sobrevoo de toda essa área para reconhecimento, principalmente no local de acesso, né? Lá na área que a gente queria chegar e por terra a gente não estava conseguindo, né? Nesse sobrevoo de reconhecimento que eu participei, eu lembro de 3 locais que eu passei e que tinha indícios de ser um cemitério. Foi varrido. Né? Das cidades ali próximas, né? E que não, assim, só sobrou destroços, né? Então não dá para saber o que estava abaixo, o que estava acima, o que tinha sido recente, né? Então é muito difícil de eu falar, na minha avaliação, de eu afirmar tantos desaparecidos, há tantos encontrados, sem ter todo esse trabalho de reconhecimento realmente, né? Dessas vítimas, até mesmo das encontradas, né? Que vai ter... Esse é uma situação que chamou muita atenção, né? Era uma vítima que estava desaparecida, que depois foi colocada como encontrada e que continua desaparecida. E por ser uma dimensão muito grande, foge até da alçada, né, dos próprios gestores ali. Foi algo fora do normal, né? Então é difícil também para conseguir gerenciar todo esse problema, né? Agora, com o passar do início ali, que foi o alagamento ali, a salvar as vidas, que agora está sendo as buscas, aos poucos eles vão conseguindo gerenciar melhor, né? O que a mais tem que ser visto ou não, sabe? Acho que os dados nem estão chegando também. Não, é bem difícil. Exatos vai demorar. Toda a região lá tinha uma falta de energia ainda, né? Acho que não restabeleceu. A gente trabalhava com internet via satélite, porque na região vários locais não tinha internet para mim conseguir conectar no celular. E tudo isso dificulta muito o fluxo de dados corretos, né? Muitas famílias que estavam em locais em que houve vários deslizamentos, elas ficaram ilhadas por esses deslizamentos, não foram atingidas, mas ficaram ilhadas nesses locais, sem muito acesso. Elas não conseguem contato com a parte externa, né? E isso, para você tabular um número de dados de desaparecidos, de encontrados, de feridos, é muito difícil. Com a reestruturação de energia, de telefone, de internet, isso vai vindo mais às claras e tendo um dado mais correto, né? Até de acesso à população para chegar, né? Tudo, né? Enfim, para fechar, então... quais as principais lições que vocês tiraram desse trabalho lá no Rio Grande do Sul e se isso mudou alguma coisa sobre a visão que vocês têm do trabalho? Eu acho que a gente veio falando, né, da questão da experiência, né, mas ainda além da experiência profissional, eu acho que a gente vê o pessoal, a força que o pessoal tem, que o nosso povo tem de recomeçar. A gente já viu isso em outras
cidades, né? Rio do Sul, ou pequenas cidades aqui da região, Quilombo. Quilombo também. De perder, eu vou voltar, eu vou reconstruir. E lá também, né? Uma região que ninguém esperava o tamanho do desastre, né? Dá para chamar de desastre. Que aconteceu. Então, a força do nosso povo de reconstruir, de voltar, de sorrir, né? O cara tá de cueca no meio da água, com a mochilinha, com a roupa seca, para atravessar a água, para ir limpar a casa, para trazer a família dele de volta, para voltar ao normal, para ir trabalhar, para cultivar naquela área que não... e a gente estava olhando nos aplicativos, uma área bonita de lavoura, de interior, sabe aquele interiorzão que todo mundo gosta de ver, porque é bonito e tal, é totalmente escuro, cheio de barro, de lama, manchado. Então assim, o pessoal olhar para aquilo e dizer, eu vou voltar, eu vou fazer. Isso aí dá mais força, né? E era isso que dava força para nós todo dia de manhã cedo, de fazer o nosso trabalho bem feito. E eu acho que é isso que eu trago para mim, de ter, não abaixar a cabeça para qualquer coisa, né? A gente, ou reclamar. Aconteceu e a gente tem que resolver, a gente tem que ir para frente. Dar o peito, dar a cara a tapa e resolver o que tem que ser feito. Eu acho que isso é a principal missão que eu levo. Delino. São várias, né? Daria pra gente falar o dia todo sobre o que a gente aprendeu lá, né? Mas eu vou me ater a resumir a importância do trabalho com cães, para começar, né? A gente vive aí uma situação de desenvolvimento muito grande de tecnologias, né? Então, inclusive, se fala muito de inteligência artificial substituir tudo, né? Trabalhos, postos, tudo, né? Diante de tudo isso que a tecnologia nos propicia de facilitação de trabalho, eu ainda não encontrei nada de tecnologia substituindo o trabalho do cão, né? Então o cão, ele consegue fazer, ele é uma ferramenta, a única ferramenta, não é que eu não tenho, é a única ferramenta que propicia nós fazer as buscas e ter êxito na busca. Em Brumadinho foi assim, em Petrópolis, Rio de Janeiro foi assim, o ano passado em Lajeado foi assim, e esse ano está sendo em Getúlio foi assim. Então, assim, qual que é a ferramenta que nós temos para realizar o nosso trabalho? Trabalho com cães, né? E qual que é a motivação do cão? Brincar. Por que o cão trabalha? Carinho e petisco. E aí, o segundo ponto que eu levo como lição, eu acho que é propósito das pessoas, né? A gente vê, tem dois lados que a gente sempre consegue avaliar numa situação como essa, né? A gente vê muitas pessoas querendo ajudar e muitas pessoas usando aquilo ali para de alguma forma ter alguma vantagem, né? Eu sou voluntário, eu fui lá, eu operei lá, eu trabalhei lá. Eu acho que quando a gente conversou de vir aqui, a primeira coisa que eu falei, não, meus colegas têm que estar junto. Por quê? Porque é impessoal. Não foi o Adelino, foi uma equipe, né? Essa impessoalidade tem que, nesse tipo de situação, eu tenho que ter. E é o Estado. Uma instituição, né? Isso. Não, a partir do momento que eu dizer, não, eu fui, eu fiz, né? Tá errado, né? E aí, fazendo esse comparativo de propósito, qual é o propósito do cão? Brincar. Então, eu acho que, assim, aquelas pessoas que se dizem voluntárias e que contam e falam e dramatizam uma situação como essa de alguma forma, buscando alguma vantagem. Qualquer pessoa que se diz voluntária, ela tem que ser o cão. O cão é o único voluntário que eu enxergo, que ele trabalha por petisco e carinho. Nós temos um salário, o Estado paga nós para ter trabalhado lá. Eu fui voluntário em que momento? Quando eu coloquei meu nome à disposição do Estado para cumprir uma missão. O Estado me pagou a missão, eu fui lá e fiz. Mas eu tenho um salário que eu recebo. O cão não tem salário. Então, todas as pessoas que buscarem ir para o Rio Grande ajudar, façam aquilo que o cão faz. Nada diferente disso. Não busquem nada diferente do que a remuneração do cão. Ele sim é o voluntário, né? Eu acho que essa é a grande aprendizagem que eu trago para mim, né?
do local lá, né? Eu tenho que ir com propósito, executar aquilo que foi feito para mim e de lá trazer somente a satisfação de ter cumprido a minha missão. Nada mais. Aline? E diante de todas essas palavras, né? Então, é a experiência, né? Isso aí não tem nem o que questionar, né? Que realmente a experiência que a gente adquire diante de toda essa situação que a gente presenciou lá é muito grande, né? Muito valiosa para a nossa vida pessoal e profissional, né? Ver que realmente a união faz a força, né? Então, eu sozinha não faria nada lá, a gente sempre em equipe e o próprio povo, né? Se solidarizando, ajudando um outro. O vizinho perdeu tudo, ele também, mas ele está lá, vamos tentar, né, de alguma maneira, alojar em algum lugar, levar uma comida, ou nem que seja um abraço, sabe? Eu acabei conversando com uma senhora lá na nossa base lá, que ela falou para mim assim, no começo de tudo isso, eu chegava para as pessoas e falava assim, fica bem, você está viva, só bens materiais. Só que ela falou, que a pessoa naquele momento ela não estava querendo ouvir só bens materiais, porque não é só bens materiais, é uma parte da vida dela inteira que ela demorou para construir, né? Anos e anos de trabalho, pessoas idosas que estavam ali, né? Lembranças, né? Todo mundo tem na sua residência as lembranças e fotos de família. Às vezes nasceu, cresceu ali, sabe? Todas as gerações passaram por aquela raízes, casa, né? Sabe? É raiz, né? As nossas raízes, sabe? Então, ela falou que ela tinha mudado o discurso dela, que ela estava dando um abraço e falando, eu estou aqui porque você precisar. Então, as pessoas que querem ajudar, é isso aí. Eu estou aqui porque você precisar. E não ficar falando, só bens materiais. Mas a pessoa, é um luto também, né? Perdeu a sua vida junto ali, né? Praticamente, né? Então, que nem a Adelino falou, ir lá e oferecer ajuda, mas não ser um problema, né? Ser realmente uma ajuda, fazer de coração, não esperar nada em troca. Eu acho que quando você vai para oferecer uma ajuda, você está fazendo isso de coração, né? Não para ser reconhecido, para qualquer coisa do tipo, né? Ficar postando para ter um reconhecimento. Não, se eu vou postar porque eu quero, de repente, ajudar de uma forma de arrecadar fundos, arrecadar né, alimentos, o que for. Então, e o acolhimento, assim, sabe? Do povo lá, que a gente estava numa situação que não era nada boa, né? Para ninguém. E eles, muitas vezes, sorrindo, sabe? Recebendo a gente feliz, né? O prefeito lá, a situação dele. Imagina, se colocar na situação de um prefeito da cidade nesse momento, né? Não é nada fácil, né? Então, ele recebeu a gente super bem. Ele se emocionou até num discurso que ele fez. E a gente acabou se emocionando junto com ele, né? Porque a gente se coloca no lugar de todas aquelas pessoas, né? Então, acho que a parte de dever ir lá e fazer a nossa missão, ela foi feita, né? A gente sempre fica com aquela sensação de querer fazer mais e mais e mais, né? Mas também a gente tem o nosso trabalho aqui, né? E é a força e a fé das pessoas, que elas com certeza não perderam, então firme e fortes lá. É uma resiliência desse povo, muito, né? Grande. E é isso, galera. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu hoje, quem deseja ajudar, procure os canais confiáveis também, né? Que infelizmente, em meio a toda essa tragédia, aconteceram coisas absurdas de golpes, né? Então procure os canais certos. Se todo mundo que for assistir esse episódio, doar o que puder, já vai fazer diferença para alguém. Então pare um minutinho, doe o que você puder, o que você tiver no coração. E quem não tem condições nesse momento, pare, faça uma oração, independente do que você creia também. Mande boas energias, isso não é sobre religião. E é isso, força ao nosso Rio Grande do Sul, todo o Brasil aí está unido, e é uma ajuda que vai ser contínua. Então, quem puder fazer a sua parte, faça, porque aqui estão os olhos de quem não esteve lá, só eles para terem sentido na pele, né, o que eles sentiram. E desde já agradeço também a vocês por terem aceito o nosso convite, por terem contado um pouco dessa experiência dolorosa, mas também gratificante, né, de dever cumprido, de estar também levando o nosso estado e a nossa cidade até lá. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, não só nessa missão. Eu sou uma admiradora aí do Corpo de Bombeiros. Tive a oportunidade de fazer a minha academia de perícia lá no Corpo de Bombeiros da Trindade, né? Então eu conheci essa rotina de vocês e desde lá, sempre fui, né? Mas desde lá eu admiro ainda mais, né? Então parabéns novamente pelo trabalho que vocês realizaram lá. Com certeza uma família hoje
fica um pouco mais confortável, se dá para se dizer assim, né? Com a entrega de uma vítima. E é isso. Querem deixar uma mensagem final aí? Tranquilo, só agradecer, Camila, obrigado pelo convite, né? A instituição, né, o Corpo de Bombeiros, a companhia aqui de São Lourenço do Oeste está de portas abertas sempre para todos, né, que queiram conhecer, que queiram vir bater um papo, tomar um café lá conosco, ver a nossa, conversar e ver a nossa rotina, né? E a gente só tem a agradecer a todos, a você e a todos que gostam aí, que nos ajudam, né, nesse trabalho aí. Obrigado. Mais alguém? Delino, Aline? Só agradecer então a todos a questão da oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente viu lá, né? Eu sempre até brinquei no início, não gosto de dramatizar, né? A gente sempre tem que tentar mostrar um lado bom em meio a essa tragédia, porque as coisas ruins, todo mundo está vendo aí todos os dias, né? Então tem que tentar trazer um lado sempre bom, para até fortalecer o trabalho, fortalecer a reconstrução, né, do local lá. Agradeço a todos, então. Também agradeço o convite, né, para poder compartilhar a experiência, né, do que a gente vivenciou lá. E também que continuem doando, que ali é um trabalho, não é de 1 mês, 2 meses, ali vão mais de ano, né, para poder realmente reestruturar toda aquela rotina e voltar à vida normal daquele povo, né. Então, só doem o que o coração deixar. Com certeza. E também, né, parabenizo a todos os profissionais envolvidos aí no trabalho, né, no Rio Grande do Sul, não só a Corporação dos Bombeiros, mas tem muitos profissionais envolvidos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, voluntários, a população, parabéns pelo que vocês têm desenvolvido e com certeza junto, unidos, a gente vai reconstruir. Beleza, galera? Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha. Agradeço aí todo mundo que está conosco. Deem um like aí no nosso vídeo, compartilhem com a galera. E até o próximo episódio.